Hoje, no Juventude Prateada, aqui do Multiprosa, nós vamos falar de uma situação ou de uma questão que é extremamente necessária de ser abordada. Falamos de envelhecimento, mas falamos de envelhecimento daquelas pessoas que estão à nossa vista. E aquelas que são invisíveis, que muitas vezes se tornam invisíveis para nós, sociedade, para governos. Eu queria saber sobre o envelhecimento das pessoas em situação de rua. E para poder falar sobre isso, nós convidamos a Angélica. A Angélica tem um projeto chamado INAPER, que ela mesma vai explicar, para poder que atende a população de rua e já tem uma experiência, uma expertise muito grande com essa população. Então, Angélica, muito obrigado por você ter aceitado vir aqui com a gente hoje para poder falar sobre um assunto que dói em muitos de nós, né? Mas antes de entrar nesse assunto que nos dói, que nos é caro, eu queria saber quem é você. Ei, tio Flávio, obrigada aí pela oportunidade. Eu sou Angélica Lugon, sou casada, mãe de 2 filhos lindos. Eu tenho um grande histórico aí de trabalhos sociais. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sou apaixonada aí com voluntariado, apaixonada com as causas. Já trabalhei com crianças, com idosos, com indígenas, causas diversas. E há cerca aí de 10 anos, eu recebi um chamado mesmo para trabalhar com pessoas em situação de rua. E criamos aí o INAPER, eu e algumas pessoas, familiares, amigos. O INAPER é uma casa que atende pessoas em situação de rua há 8 anos, e lá a gente tem aí a missão de resgatar a dignidade, autonomia e respeito dessas pessoas. Então eu sou uma pessoa que tem esse coração, né, nesse trabalho voluntário. Sou torcedora do América, acho importante relatar. Estamos numa fase ruim, mas bora pra luta, né? Ano que vem vai ser melhor, mas é isso. Então, essa é a Angélica. Ótimo. Você hoje está dedicada full time para o INAPER, né? Você começou devagarzinho, você começou como voluntariado. O INAPER nem era ainda uma ONG, já era uma OSC? Desde que a gente começou, porque a gente presta serviços, né? Então a gente oferece banho, café, a gente tem uma casa, então a gente já começou organizado com o CNPJ, né? E eu sou a presidente. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal e depois de 3 anos me aposentei, né, depois do INAPER começar, e agora estou full time mesmo, né? Eu sou a presidente do INAPER. Então você ficou um tempo ainda na Caixa e lá no INAPER, né? É uma loucura, mas... E olha só, gente, porque o bancário, a gente vê aquela situação de muito estresse, né? Exatamente. Dentro do ambiente bancário. E eu não estou dizendo que você não tenha estresse ali não, mas quem conhece o seu trabalho sabe o quanto o amor supera o estresse, né? Exatamente. Daquele dia. Porque preocupação a gente sempre tem, logicamente, né? Preocupação de o que a gente vai fazer amanhã para que o INAPER esteja de portas abertas, né? Entregando tudo que entrega. Mas o que o INAPER faz? Então, o INAPER, ele trabalha nessa vertente do acolhimento. Então, a gente recebe as pessoas segunda, quarta e sexta. A gente tem uma casa ali no bairro Bonfim e atende homens e mulheres acima de 18 anos. Então, a gente oferece no acolhimento o banho, que é importantíssimo para ele, imagina nesses dias de calor, o café da manhã. A gente tem uma sala de informática, a gente tem uma biblioteca maravilhosa que a gente faz alguns trabalhos lá. Tem uma barbearia, esse é o acolhimento. E a gente tem, né, na retaguarda, assistente social e psicólogo. Então, a gente vai conversando com essa pessoa, porque a gente precisa aprofundar. A nossa ideia do INAPER é a gente aprofundar nessa relação com essa pessoa. A gente fazia um trabalho de entrega, né, de alimento nas ruas, que é importante, mas a gente não tinha como conversar com eles ali, sentado na calçada. Então, a ideia original era essa. Precisamos de um espaço para que a gente possa acolher essa pessoa e entender que fase da vida que ela está. Porque a gente ouve muita gente falar, né? Ele quer ficar na rua. Ninguém quer ficar na rua. Eu tô rindo, né? Porque essa frase realmente as pessoas falam assim, tá ali porque é preguiçoso. Preguiçoso. Né? Tá ali. As pessoas mal sabem de várias e várias histórias, né? E de sofrimento. De um sofrimento, às vezes de um abuso, às vezes de um sofrimento mental que fez a pessoa ir para lá.
E a gente fala muito dessa questão do vício. Todo mundo tá na rua, é viciado. Eu tava lendo uma reportagem falando sobre a questão que não é a causa, muitas vezes, é a consequência. Exatamente. O vício vem da consequência desses abandonos todos, né? Porque imagina, tio Flávio, a pessoa depois que ela chega nas ruas por diversos motivos, né, desentendimento familiar é um grande motivo, conflitos, a questão do desemprego, que é fortíssimo, né? A questão da saúde mental, que é muito complicado, a gente acha pessoas com grande sofrimento e é que a família abandonou, não dá conta. Então, quando ela chega na rua e passa ali 1, 2, 3 dias, ela já se sente ali no estado tal que ela vai perdendo o poder de reação. Uhum. Então, às vezes a pessoa olha assim e fala, que rapaz forte, por que ele não vai trabalhar? Uhum. Mas se ele está em condição de rua, como que ele vai buscar um emprego se ele não tem onde tomar o seu banho, onde guardar a sua roupa, trocar de roupa? Ele não tem mais a questão emocional muito comprometida, então ele não dá conta daquele trabalho. Então isso a gente vai trabalhando lá no INAPER. Então a gente tem alguns programas muito interessantes, que tem um programa de acompanhamento individual, que é quando a pessoa já está num ponto que a gente fala, vamos trabalhar como sair da rua. A gente tem o apoio a gente encaminha para os equipamentos públicos, então a gente conhece todos, tem uma boa lida com eles, então a gente encaminha e a gente vai conversando com essa pessoa. Qual que é o seu primeiro passo? Sua saúde. Vamos cuidar da saúde física, mental, né? É uma pessoa, eu comparo assim, como se fosse um grande terremoto, mas a longo prazo. Uhum. Então ela chegou num ponto que se você falou assim, eu vou cuidar de então você tem que acionar uma equipe multidisciplinar, né? Então a saúde bucal comprometida, a saúde física, né? São muitas doenças que acometem essas pessoas. E a saúde mental, né? E a gente lida com pessoas que perderam a esperança. Uhum. Então é dificílimo, né? Quando você fala ali do dia a dia, é você sentar com uma pessoa e falar assim, não, vamos lutar, eu não acredito mais em instituição, não acredito mais em ninguém, não acredito mais em mim. Então ela vai passando ali 1 mês, 2 meses, e aí se torna crônico. Então cada vez é mais difícil tirar essa pessoa, né? E ela vai acostumando com aquilo ali. E olha, quando a gente fala de tirar, né, a pessoa da rua, primeiro ela tem que querer também, né? E o segundo passo, uma vez eu estava fazendo um Natal no Tia Branca, sim, que é uma casa de passagem, né? Para pessoas em situação de rua. E aí tinha um senhor que chegou lá, ele é um senhor, devia ter bem mais de 60 anos, e eu brinquei com ele falando assim, se eu ganhar naquela loto da virada, naquele jogo da virada, Mega Sena da virada, o que o senhor compra? Ele falou assim, isso aí eu já pensei várias vezes, eu compro um albergue só pra mim. Olha que interessante isso, Angélica, porque na verdade a realidade dele é o albergue, ele não consegue se entender fora dali. Exatamente. Então, para você quebrar isso aí também, e levá-lo a pensar, a entender que tem muito mais que aquilo, é um processo. Não é assim, consegui um emprego pra você, sai daí da rua, aí vai conseguir sair e pronto. E aí vai ser a mil maravilha. E a gente foi aprendendo, né? A gente tem 8 anos do INAPRE, a gente ainda está aprendendo. A gente fala assim, o INAPRE não é o caminho, é um caminho. Uhum. Não vai ter uma única instituição pública ou privada que vai dar conta, né, dessa situação tão complexa. Então, às vezes, a gente no início arrumava emprego mesmo para a pessoa e ela não conseguia ficar assim uma semana. Então, a gente criou um programa dentro do INAPER que é de apoio e desenvolvimento voltado ao mundo do trabalho, que são pessoas que já moram em alguma república ou Bolsa Moradia da prefeitura, porque a gente também filtrou esse público. Não adianta eu pegar alguém que está lá em condição de rua e ofertar um emprego, eu acho que é até covardia, né? Ele não dá conta, ele se frustra mais uma vez, aí ele volta para a bebida. Então esse programa é para isso, para a gente preparar emocionalmente, a gente cuida da saúde integral, faz curso de capacitação, mentoria. Então para ele ter mais chance de não só conseguir um emprego, mas permanecer. Porque imagina, no ambiente de trabalho que é bem hostil, essa pessoa que tem vários traumas, né, invisibilidade, discriminação, preconceito. Então, quando eles entram no ambiente de trabalho, ele não dá conta ali. Aí ele fica, às vezes, 1 semana, 2, mas a pressão é grande, então ele precisa ser preparado. Então, quando a gente olha uma pessoa em situação de rua, você tem que ter um olhar mais humano,
você tem que entender que aquilo ali é mais complexo, não adianta você... eu vou dar moradia e é excelente. E a moradia a gente defende que é o primeiro passo. Né? A gente tem projeto de moradia também, mas às vezes a pessoa chega na casa, ela fica um tempo dormindo no chão. Ela não dá conta, o corpo dela não acostumou mais a dormir numa cama. A organização, às vezes, ela leva para casa. Então a gente tem também um curso, que é de moradia nova, para a gente ajudá-los nesse processo aí de... Então, assim, é um processo longo. Se você quer trabalhar com a população em situação de rua, você tem que ter paciência, estratégia, você vai, você volta, você pensa, discute com eles. Não tem uma mágica, assim, uma fórmula mágica que vai dar certo, não. Uma varinha, né? Não. Agora, olha só, a gente está falando sobre essa questão aí da população de rua idosa. Se a população de rua já é invisível, os idosos são muito mais, porque muitas vezes por problema de deslocamento, né, mobilidade, eles ficam mais escondidos ainda, né, sem circular, coisas desse tipo. Antes da gente entrar especificamente na população idosa, quais são os maiores desafios que você vê hoje para lidar com a população de rua? Então, o que a gente pensa? Primeiro, esse grande número de pessoas, né, que em Belo Horizonte parece aí que aumentou mais, muito, né? Depois da pandemia. É impressionante. A gente anda pelas ruas e agora está chegando aos bairros, né? Então, e que não só em Belo Horizonte, né? A gente vê, por exemplo, São Paulo tem muito. Paulo, Rio, né? Então, assim, esse grande número é um dificultador. A questão da violência nas ruas, né? Infelizmente, tem tido muita violência. A gente vê casos aí de pessoas sendo queimadas dentro do carrinho do supermercado. Então, a intolerância. Porque geralmente eles dormem no carrinho, né? Até mesmo para proteção dele próprio. E do carrinho e das coisas. E a questão da saúde mental. Então, assim, é bem complicado se lidar, né, com essa questão. A falta de segurança que eles vivem. Então, eles falam assim, a gente cochila, a gente não dorme. Então, quando essa pessoa chega lá, ela já está cansada daquela noite. Então, às vezes, ela sobrevive, né? Ela vai buscar o nível de preocupação dela, onde que eu vou tomar banho, onde eu vou almoçar. Ela não consegue fazer planos. Então, esse alto grau de vulnerabilidade, a questão do álcool e drogas, então, são as maiores dificuldades mesmo que a gente vê nesse enfrentamento aí. Então, vamos lá para a população idosa, né? Eu participei de um evento que você estava também, da CEDESE, né? Sim. E lá, uma das pessoas responsáveis pelas políticas públicas voltadas à situação de rua, população em situação de rua, falou que já chega a quase 2.000 pessoas com mais de 60 anos em Minas Gerais morando na rua. Eu queria que você falasse, então, especificamente sobre esses idosos. Como que é o trabalho desses idosos e o que leva um idoso a estar na rua? Olha, eu vou te contar por que surgiu o INAPER. Foi a partir assim, depois a gente pensar mesmo. Mas teve um dia que eu estava distribuindo alimentos ali na região da Pedro II e tinha um senhor dormindo num carrinho, né? Não era carrinho de supermercado, um carrinho de mão, assim, de obra. Sei. E eu cheguei para ele e falei assim, a senhora aceita um sanduíche? Que é bom a gente perguntar, porque, né? Sempre. A pessoa tem o direito de falar fala. Não, né? Aí ele olhou assim, aceito. Falei, qual é o nome do senhor? E ele fez um silêncio assim. Aí ele olhou para mim e falou assim, meu nome é ninguém. Essa frase dele, assim, me chocou tanto naquele dia que eu tomei essa decisão, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a gente vem encontrando, desde essa época, idosos, né? E um dos maiores problemas que a gente tem visto é a questão da bebida, né? A família não dá conta, então ele prefere sair ou a família coloca para fora. Então, a saúde é muito debilitada. Na pandemia, a gente participou junto lá com a pastoral das hospedagens. E tinha um senhor que chegou pra gente, assim, muito debilitado. Ele foi encontrado, assim, na frente de um posto de saúde. E eles pediram pra gente acolher, a gente acolheu. Mas ele durou só 3 dias. E, assim, foi muito triste a morte daquele homem, porque a família não quis vir, ninguém quis saber. Então, assim, é uma solidão muito grande que eles vivem, né? A questão da saúde comprometida. Mas a gente tem alguns, nesse curso que eu mencionei, na última edição, a gente teve umas 4 pessoas acima de 60 a mais. E animadíssimas. Tem um senhor lá que tem mais de 70 anos, ele fala, eu quero meu emprego, eu quero trabalhar. Então, assim, tem chegado pessoas animadas, mas, assim, em geral, são pessoas muito debilitadas, né? Desgastadas. Né? Eu lembro um senhor que a gente conheceu também na hospedagem, ele tinha 50 anos de rua.
Nossa. E ele tinha, acho que era 60 e poucos anos. Então, assim, eu nunca vi nada igual. Então, assim, ele cheirava a rua, tudo nele era impressionante, né? E ele não deu conta de ficar na hospedagem. Ele ficou um tempo e saiu. Esses dias eu reencontrei na República, eu fiquei feliz, que bom que o senhor está aqui, né? Mas, assim, é muito difícil a questão da terceira idade, né, na rua. A gente tem essa questão, por exemplo, de recentemente, né? Às vezes uma pessoa pegou, um caso isolado aqui, tá? A pessoa pegou um empréstimo para um amigo, ou um empréstimo para algum familiar. O familiar não conseguiu pagar para ele paga aluguel, ele não está conseguindo pagar aluguel, ele é expulso de casa. Para onde ele vai? Exatamente. Então tem casos desse tipo que são falados, né, pelos assistentes sociais, pelos projetos sociais, que são casos que levam o idoso à rua. E o que mais me dói é dois aspectos aqui, dos vários que me doem. A desesperança, ou seja, a pessoa não tem perspectiva, ela não vê nada pela frente, é como se ela levantasse todos os dias esperando a própria morte, né? E a questão da solidão. Quando você fala a gente pode pensar assim, a pessoa já está morta mesmo, está lá no ML. Mas é tão pesado para a nossa sociedade entender que ninguém foi ali reivindicar aquele corpo. Nossa, né? Horrível. A pessoa viveu isolada, viveu anulada. Exatamente. E na hora da morte não tem dignidade, né? Esse ano a gente vivenciou algumas mortes aí no INAP, mas não de idosos, só porque você me falou, eu lembrei. E teve um que ia sempre no INAP e tal, e ficamos sabendo que ele foi atropelado. E fomos tentar achar algum telefone. Aí a assistente social tinha um telefone de uma amiga e tal, e com muito custo chegamos ao irmão dele, que morava aqui há mais de 10 anos, mas não se viam mais. Mas esse enterro dele foi muito emblemático, porque o irmão foi. Então o irmão reencontrou com ele 10 anos, mas ele agradeceu muito, falou, se não fosse vocês, ele ia ser enterrado como indigente mesmo. Então na hora da morte, se revela essa questão, né, da pessoa em situação de rua, que chega no final, não tem ninguém, é muito triste, né? No velório só tinha nós e ele. E ele levou 2 amigos do trabalho. E voltando aos idosos, a gente percebe, assim, a questão dos vínculos rompidos. Então, isso dói muito para eles. A gente fala assim, mas sua família? Não quero saber da minha família. Eles se apegam muito a gente, né? Tem um que terminou o curso e ele vai todo dia, ele virou nosso voluntário. Eu falo, você não pode ser 3 dias de voluntário. Aí ele vai, às vezes, fica lá, mas um dia, e é um ótimo voluntário, vestiu a camisa ali e se sente pertencente, né? O que eles gostam muito do INAP é essa questão do acolhimento humanizado. Então, quando a gente chega, a gente pega o nome de todo mundo para a gente fazer um controle e a gente começa a conhecer um pouquinho da história. Então, a gente fala, Pedro, como é que foi lá ontem, não sei o quê. Então, isso faz toda a diferença. Tem gente que vai, não participa de nada, mas fica lá sentadinho e conversando, né? Então, isso eu acho que é o diferencial que a gente tem lá, que a gente oferece para as pessoas, e é o que eles mais gostam, né? Desse acolhimento, de poder ter um espaço de ser reconhecido pelo nome, que muitas vezes na rua, né? Eles são invisíveis mesmo, são intolerados. Então, a gente teve, segunda-feira, uma roda de conversa sobre a consciência negra. E a gente sabe que mais de 80% da população em situação de rua é negra. Então, eles relatam assim, é só a gente entrar no supermercado que já tem alguém nos acompanhando. Né? Ele está em situação de rua e negro, o negócio fica difícil para eles. Né? Então, assim, a gente vai trabalhando, a gente tem várias rodas de conversa, tem faculdades que vão lá também, né, que participam com a gente, porque a nossa instituição, ela no Conselho Municipal de Assistência Social, ela é uma instituição de defesa de garantia de direitos. Então, a gente está sempre lembrando, olha, você tem direito à moradia, ao trabalho, à saúde. Se você tiver algum problema, nos relata, a gente vai acionar, né? A gente faz alguns encaminhamentos, porque às vezes a gente faz algum acompanhamento num CERSAM, e quando a gente chega lá com a pessoa, né, é bem melhor, né? Ele vai sendo melhor acolhido e cria esse vínculo com a instituição. Olha, vocês vão ser a referência aqui, isso é muito importante para essa pessoa que está nessa situação, né? A gente até tem que, quando você falou ali, eu comecei trabalhando também, distribuindo as marmitex, né, na rua, e você até falou isso, então eu vou reforçar a importância desse trabalho, né? Mas é um trabalho que é emergencial, ele mata a fome para manter o indivíduo vivo.
E tem a continuidade disso, que é o sonho de muitos projetos sociais, que é o que o INAPER faz, que é não só dar o alimento, mas também trabalhar o indivíduo, né? Também preparar o indivíduo. Então, todos os projetos são extremamente importantes, Sim. né? Mas você preparar o indivíduo para poder conseguir uma casa, conseguir um emprego, e que não é fácil, inclusive, né? Pelo todo o histórico dele e pela situação dele. Agora, para a gente poder entender, assim, o que a gente pode fazer para enfrentar esse problema dos idosos nas ruas? Então, recentemente a gente se inscreveu no Conselho Municipal do Idoso, então a gente preparou um projeto, o projeto foi aprovado. E a gente vai estar trabalhando com eles todos os dias, segunda a sexta, né, para a gente ir buscando junto com a prefeitura. A prefeitura tem um abrigo, que é o Tia Branca 3, que acolhe, né, pessoas acima de 60 a mais, e o próximo passo é a República, então eles passam por lá e são encaminhados para a República. Então a gente precisa cuidar, ver se ele tem direito a algum benefício, se já está na hora de aposentar, ajudá-los a aposentar e ajudá-los a se organizarem. Uhum. E principalmente cuidar da saúde deles. Uhum. Né? Porque tem muitos que a saúde está realmente bem comprometida, problemas de hipertensão, de diabetes. Então a gente precisa dar suporte para essas pessoas. Antes da gente passar para a indicação do livro, do filme, eu já quero deixar bastante registrado aqui a importância que tem o trabalho das instituições, das organizações da sociedade civil. Elas não fazem o papel do Estado. O Estado tem que fazer a sua parte, o Estado tem que ser presente, né? Ela é um complemento, mas muitas vezes, na prática, ela faz o papel do Estado. Que é algo que a gente tem que sempre trabalhar, a gente não pode deixar o Estado se acomodar, mas tenho que parabenizar tanto o INAPER, que tem um trabalho de conhecimento mesmo, de dignidade, de chamar a pessoa pelo nome, conhecer a sua história, perguntar quem ela é, ouvi-la, mas tantos outros trabalhos também, né, Angélica, que existem aqui, como o da pastoral, da pessoa, né, em situação de rua e de outros mais. Deixo registrado essa homenagem a essas pessoas, porque não é fácil. Tem dia, eu não sei se a Angélica já passou por isso, mas tem dia que a gente fala assim, eu acho que eu vou desistir, tá pesado. Nossa, demais. Ainda mais uma instituição com recursos próprios. Então tem dia que você fala, meu Deus, eu não posso falar assim, gente, hoje não tem café, eu não consegui. Não, a gente se vira nos 30 e dá conta. A Jade, que é a nossa produtora aqui, vai colocar o @ do INAPER também, pra gente poder, quem puder ajudar, porque ela se mantém por conta própria, para poder ajudar. E pra gente finalizar, fala pra gente então, um livro, um filme e uma frase pra fechar. Vai ser rapidinho, né? O livro aparentemente não tem nada a ver com população em situação de rua, mas é o Diário de Anne Frank. Por que eu trouxe esse livro? A gente tem um clube de leitura no INAPER que a gente escolhe um livro e vai lendo. E esse livro foi escolhido esse ano e o pessoal, quando terminou, a gente os levou numa exposição que teve ali no TJ, que faz essa relação, né, da história da Anne Frank, quando ela, né, a questão toda lá dos judeus, da falta de direitos. Então é um livro que trata dessa questão, porque ela era assim. Então a gente pôde trabalhar com eles muito essa garantia de direitos, né, defesa, todo mundo tem direito, todo mundo é igual. E após, né, a guerra lá, que foi a Declaração dos Direitos Humanos, então a gente puxou esse gancho, trabalhou com eles. Então é esse livro. Interessante que, assim, lógico, contextos diferentes, mas tem o isolamento, tem o viver escondido. Não, teve, né, tudo a ver, assim. Foi muito legal. E ainda tem a Mipi Guiz, que foi a pessoa que cuidou, que escondeu a Anne Frank, que uma das perguntas que fazem para ela é o seguinte, por que você faz isso que você faz? Faço porque eu tenho, é o certo a ser feito. Nossa, eles se viram demais, foi bacana demais, e o Clube do Livro é top. Ótimo. O filme, aquele filme Somos Todos Iguais, né, lançou em 2017, então assim, o que eu destaco ali é a questão da coragem dela, né, de enfrentar ali a pessoa que aparentemente estava totalmente, né, ali brigando, agressiva, mas a amizade salvou todos, né, ali. E é verdadeira a história desse filme, né? É interessante quando a gente olha para aquele senhor que chega lá e fica ridículo, aquela mulher servindo comida, né? Você olha para aquela situação e fala assim, cara, quer saber? Eu tô aqui ajudando ele, né? E aí você vai descobrir, porque o filme tem uma mensagem muito forte, né? Tem uma mensagem muito forte. Várias mensagens. Várias, ali, né? Mas vamos deixar para as pessoas assistirem. E a frase, eu escolhi aqui do filósofo romano Sêneca, se um homem não sabe para que porto embarca, nenhum vento é favorável.
né? Então as pessoas em situação de rua, às vezes a gente vê elas estão assim andando para lá e para cá, né? Como perdidas mesmo. Na época da pandemia a gente via aí soltas ali, né? E sem saber, então nenhum vento é favorável para elas. Então cabe a gente ali conduzir, olha, há um caminho, né? Você pode sim sair dessa situação. Vamos estender a mão para essa pessoa e ela precisa também ter força para segurar, né? Então é isso. Te agradeço demais a oportunidade, eu adorei. Agradeço. Muito obrigada. Angélica, a gente tem uns segundinhos para você agradecer quem você quiser. Gente, muito obrigada. Agradeço os colaboradores do INAPRE e voluntários, todo mundo. Bom, o assunto não encerra aqui, a gente tem muito para falar sobre isso aí, mas deixa uma reflexão para a gente poder puxar esse assunto. Várias pessoas já estão com isso em pauta, mas para a gente que está falando pela primeira vez, puxar esse assunto e dar sequência nele. Até mais, gente. Obrigado.